Olá, pessoal, mais um Na Casa do Povo no Ar, o podcast da Câmara Municipal de Campinas, que toda semana conversa aqui com um vereador ou vereadora da nossa cidade. Hoje, de volta aqui ao nosso podcast, o vereador Luiz Cirilo, vereador que ficou como secretário 11 meses lá na habitação e vai falar para a gente dessa experiência. Mas antes, como é de praxe, eu vou fazer a minha audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, sou mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros, com mechas loiras, olhos castanhos, meço 1,55. Hoje eu estou com uma blusa vinho quase roxa. Aqui ao fundo nós temos o estúdio do Na Casa do Povo todo em preto, um televisor à minha esquerda escrito Na Casa do Povo em azul e branco. Vereador, seja bem-vindo novamente. Por favor, faça a sua audiodescrição. Oi, Mirna. Vai ser um prazer. Bom, eu tenho 1,74 m de altura, pele clara, avermelhada por causa do sol, olhos verdes, 1,74 m de altura. Eu estou vestindo uma calça de social, preta, e uma camisa quadriculada com tom predominante aí de um azul. Tá certo, então... Me conta um pouquinho, a gente conversou o ano passado, um pouco antes do senhor sair para ser secretário. Exatamente. Me fala um pouquinho, vou começar de trás para frente. Voltou para cá com o sentimento de dever cumprido lá? Sim, sem dúvida alguma de dever cumprido. E eu confesso que eu fiquei na Câmara 18 anos ininterrupto. E a minha ausência, esse período de aproximadamente 11 meses, foi até bom. Porque você volta a dar valor às pessoas que nos atendem, entre as quais quero fazer um registro a toda a equipe da TV Câmara, mas para dizer a você que eu fui com a incumbência, com a missão de desmembrar a Secretaria de Habitação da Coab. Sim. Até porque até então o próprio presidente da Coab era o secretário de Habitação e vice-versa. Com a criação da lei, criando esse desmembramento, coube-me a tarefa de reunir os servidores que lá estavam, concursados, comissionados, e dar um caráter de realmente trabalhar em cima, principalmente de regularizações fundiárias, de novas moradias, como programas habitacionais Minha Casa Minha Vida ou Casa Paulista, e acredito que correspondi. Os números são expressivos. Do período que lá fiquei, prestamos um bom serviço, e o objetivo primordial, foi tentar valorar as pessoas que lá encontrei. Tanto que você acaba, de alguma maneira, todo dia tendo essa rotina, você acaba criando laços muito fortes com as pessoas, né? E eu acho que, pela minha característica de uma pessoa mais simples, uma pessoa de fácil lida, né? Não foi difícil encontrar pessoas maravilhosas lá, pessoas que eu aprendi a respeitar e levo para toda a vida aí um respeito muito grande. Mas eu não posso deixar de dizer que aqui também eu deixava amigos, né? Sim. E as amizades, elas não interrompem com o distanciamento. Continuou fortalecido e voltando aqui, em coisa de minutos, eu me readaptei novamente. Tá certo, então, Cirilo, olha... A gente lembra que uma de suas últimas ações antes de voltar aqui para o Legislativo foi agora em março com a entrega de 104 matrículas de imóveis a moradores lá do Núcleo Residencial 2 de Julho da região da Vila Palácios, na região sudoeste de Campinas. Com essa nova entrega, Campinas se aproxima de 22 mil escrituras concedidas por meio do Programa de Regularização Fundiária, com mais de 86 mil pessoas beneficiadas. Quando a gente pensa nessa questão da casa própria, até porque quando a gente conversa com economistas, existe até aquilo, olha, hoje é melhor ter uma casa própria ou alugar e tudo mais, mas isso vai para um outro nicho de população que tem uma vida econômica diferente. As pessoas, elas querem ter esse documento e dizer, olha, isso é meu, Mirna, isso é meu conquistado por mim, pela minha família. Mirna, você falou com muita propriedade. Aqueles que, às vezes, por opção, fazem investimentos ao alugar um imóvel e utilizam o dinheiro, é um nicho, é um segmento da sociedade que não passa na Coab, que não passa na Secretaria de Habitação. Habitação é a secretaria onde as pessoas, principalmente programas habitacionais, programas sociais, querem ter um teto.
não tem nada a ver com alvará para construção, para ampliação. Isso é na Secretaria de Urbanismo. Ok. Quando a gente fala de Secretaria de Habitação, nós estamos falando com pessoas de baixa renda. E eu confesso a você que a Constituição, ela preceitua que o cidadão tem o direito à casa própria. Claro, tem uma série de direitos que a Constituição regula. Mas como nós estamos falando de habitação, a habitação também é um direito que é assegurado ao cidadão. Cabe ao gestor, cabe ao município, Estado e União promover isso, através de ações efetivas de investimentos. Liberar recursos para que possa aquele indivíduo de baixa renda, que tem um salário mínimo, que a família, somando todo o rendimento familiar, tem um rendimento reduzido, possa um dia sonhar em ter uma casa própria. E nós temos duas frentes. Quando nós falamos esse número expressivo de regularização fundiária, aquilo lá não é casa própria, é um indivíduo que já mora em um núcleo, ele entrou, invadiu ou adquiriu de outro, e ele mora lá clandestinamente. Ele tem o direito, mas aquele direito, se não for regulamentado por uma escritura, ele pode sair. Sim. Claro que o proprietário do imóvel pode entrar com ação de uso capião, pode pedir a retomada do imóvel, e aí se discute em juízo se o seu proprietário perdeu ou não o direito, em razão do lapso temporal, de fazer aquele pedido. O que o poder público faz é através das ocupações, que nós chamamos hoje, de forma muito respeitosa, de núcleos residenciais. O que nós fazemos hoje é pegar os núcleos consolidados. O que é um núcleo consolidado? É um núcleo onde já tá havendo uma habitação, uma relação entre as pessoas de 30, 40 anos. E nós temos muito isso em Campinas. Ou seja, consolidou. Não vai mais tirar aquelas pessoas de lá. Até porque o déficit habitacional hoje gira em torno de 15 mil moradias. Se nós tirarmos as pessoas que estão nos núcleos, esses números se tornam estratosféricos. Sim. Então o poder público tem que raciocinar. Eu já tenho dificuldade de arrumar 15 mil moradias. O que eu preciso fazer é um outro braço que a habitação cuida, é regularizar os núcleos que existem. Só que nós temos um problema. Quando nós regularizamos, nós entregamos a matrícula. Nós entregamos a matrícula do terreno. Só que em cima de todo o terreno tem uma construção. Então, se ele vier a vender amanhã ou depois, se ele vier a vender, a escritura ele vai ter que passar vendendo o lote tal, da quadra tal, do bairro tal. Sim. Não é a legalização da construção, então, é isso? Não é a legalização. Essa construção tem uma lei que trata disso, que eu estava trabalhando nos momentos finais do meu desligamento. É uma lei chamada edilícia. É uma lei que vai dimensionar a área, colocar ela no terreno e averbar. Daí ele vai ter uma matrícula do terreno com a construção. Hoje o que eles recebem é uma matrícula do terreno. Isso todos esses legalizados que eu falei. Todos esses legalizados. Tá. Mas é um passo muito grande. Sim. Campinas saiu na frente. Campinas hoje é uma referência no Brasil de regularização fundiária. Que é o terreno. Que é o terreno. Mas precisa agora o novo secretário, os próximos, mas eu acredito que o novo, porque não tem tempo. Precisa avançar. Precisa avançar e a lei da edilícia tem que sair do papel. Ela tem que realmente pôr em prática. E nós conseguimos alguns avanços, se você me permite? Claro. No último mês, eu tive a grata satisfação de receber representantes da ONU na Secretaria de Habitação, graças a um contato de um servidor de carreira. Ele trouxe os representantes da ONU, e a ONU tem um braço chamado ONU Habitat, onde eles qualificam os arquitetos para as chamadas edilícias. Porque imagine numa construção onde nós moramos. Sim. Se tiver regular, passou por um engenheiro, um arquiteto, fez uma planta, aprovou na prefeitura, e tem cálculo estrutural, tudo isso é as etapas de uma construção regular. Lá nos núcleos, não teve planta, não teve um cálculo estrutural, e algumas das construções, elas são sobrados.
tem um andar, 2 andares para cima do térreo. Sim. E a fundação? Foi feita de forma correta, não foi? Nenhum arquiteto particular, e mesmo de carreira, vai assinar. Não quer assinar, porque ele fala, mas eu tenho um desabamento aí, eu respondo civil e criminalmente. A ONU, ela tem um dispositivo, um procedimento, e é isso que eu trouxe para Campinas, qualificar os profissionais de arquitetura para as construções de núcleos, para as edilícias. Sim. Há métodos, há critérios técnicos pelos profissionais reconhecidos internacionalmente, internacionalmente e feito em vários países emergentes. Tá. Vários países semelhantes ao Brasil. Correto. Onde existe realmente essa demanda. Levei até o prefeito Dário e o que é mais importante, custo zero para o município. Provavelmente até o final do ano ocorra o primeiro evento da ONU Habitat em parceria com o município de Campinas, onde arquitetos até da região, Campinas é o grande centro, ela vai abrigar esse evento. Devem receber arquitetos do setor público, particulares, de Campinas e toda a região, porque eles vão fazer vários módulos em algumas cidades, e Campinas passou a ser escolhida. Se isso realmente prosperar, nós vamos dar um avanço muito grande. É qualificar profissionais, não que os arquitetos não estejam qualificados, eles já têm toda uma formação acadêmica, tem curso, tem diploma, mas diante da especificidade da construção, existem técnicas para se apurar, para se medir a responsabilidade que um profissional vai assinar. Então, isso é um primeiro passo que eu acho que foi uma vitória para todos nós, vitória para Campinas, isso que nós conseguimos. Sim, e esse encontro, inclusive, vem até para que seja aprimorada essa proposta, essa minuta dessa lei que possa vir ser efetivada aqui na nossa cidade. Sim, é isso, sim, vereador? Também, você fala bem, você falou tecnicamente. Eu acho que nós temos que, hoje, nós sabemos uma coisa. Nós entregamos escrituras de terrenos registradas, ponto. Precisa agora regularizar as construções. Sim. E como nós fazemos isso? Os profissionais precisam estar habilitados, eu acho que eu usei a expressão errada, habilitados eles são. Eles precisam estar familiarizados com esse tema de construção depois de pronta, para que eles possam assinar uma RT, que possa posteriormente ser levada a cartório de registro e registrar naquela matrícula do terreno a construção hoje existente. Sim, agora, ainda quanto experiência, até porque o senhor conta que veio justamente para disciplinar esse desdobramento de habitação com Coab, para quem está em casa nos assistindo, ou para quem está nos ouvindo pelo Spotify, nós temos uma questão que todo mundo pensa ainda naquele modelo de habitação de décadas atrás, em que a Coab, tínhamos casas da Coab, digamos assim. Perfeito. Hoje, qual é o modelo de habitação existente na nossa cidade quando a gente pensa nessa habitação social, nessa habitação para quem quer ter a casa própria? Muito boa pergunta. Nós temos que nos enquadrar dentro de programas habitacionais do Estado e da União. E eu quero deixar claro uma situação. O governo federal hoje é de um partido de esquerda. Sim. E o governo federal é de um partido de esquerda, o governo estadual é de um partido de direita. Os dois programas habitacionais são maravilhosos. Há investimentos, há abertura de créditos, tanto para Minha Casa Minha Vida, quanto para Minha Casa Paulista, que é o estadual. Mas precisa o município atender essas demandas. Para você ver, há 2 meses atrás, aproximadamente no mês de março, final de fevereiro, março, eu levei ao prefeito municipal que tinha um programa habitacional de até 600 casas do governo estadual para que nós pudéssemos entrar no programa e atender mais 600 pessoas. É a cidade que se credencia para esse programa. Exatamente isso. É o município, é o poder executivo, é o prefeito que se credencia, né, representando o município, que se credencia para os programas habitacionais. Tá. E a partir daí, credenciado, nós deixamos aberto a qualquer empresa, qualquer interessado, fazer o link junto à Caixa Econômica
para que eles possam, fazer as tratativas de parcelamento do solo, de quantas unidades aquele empreendimento, quantos andares aquele empreendimento vai ter. Enfim, a partir daí, o município só monitora e aguarda o desfecho favorável que algum interessado, algum particular, possa levar esse interesse junto à Caixa Econômica, preencha os requisitos. Que daí geralmente é o quê? Uma construtora quem faz isso? Uma construtora. Sim. Se é um cidadão que tem uma área, ele procura uma construtora do teu interesse e ele, através da Caixa Econômica, ele faz isso. A gente teve naquele período, eu não me lembro bem, Cirilo, uma espécie de feirão? Tivemos, né? Tem vários. Tem vários. Tem vários. Quando é o feirão, não é o feirão da Secretaria de Habitação, ela é quem fomenta essa construtora que usou de um desses programas para enquadrar essa população que está lá numa lista que existe na Coab, é isso? A prefeitura, a Secretaria de Habitação não mexe com dinheiro. Tá. Quem faz o contrato é a construtora junto ao interessado. A partir do momento que é feito esse contrato, o nome dessa pessoa é levado à Caixa Econômica Federal e possivelmente é ou não aprovado o financiamento para aquela pessoa. Agora, você me permite? Claro. Na minha gestão eu consegui algo muito interessante. O quê? Que eu gostaria de... Às vezes uma pessoa que não tem sensibilidade vai achar uma coisa muito insignificante. Mas só quem está aqui na Câmara como eu há 18 anos, posso dizer que é algo expressivo, algo relevante. Foi na minha gestão que nós conseguimos, ao dar o lote com matrícula, identificar por número. Nós colocamos numeração nas casas. Mirna, você não sabe o quanto é isso importante. Para correspondência, para efeito de um atendimento de urgência, emergência, sim, SAMU, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal. Até então não tinha número. Então a pessoa recebia um lote da quadra tal, através de algumas demarcações que identificaria o seu lote, mas não tinha o número na escritura. Vereador, eu imagino quando o senhor está falando dessa questão que a gente pensa que é tão detalhado, às vezes aqui na Câmara, inclusive, eu sempre defendi essa questão que as pessoas falam, poxa, está dando nome de rua. O quanto é importante essa localização com nome de rua, Mirna, com número de casa. Você me permite? Claro. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu estava aqui na Câmara já, e teve uma votação, naquela noite, teve uma votação de 2 projetos de leis sobre algo relacionado à saúde e mais 5 ou 6 projetos com denominações de rua. Eu não vou citar nome por uma questão de respeito, me permita, mas uma repórter me ligou e colocou ao vivo no ar. Eu estava naquele momento, eu era presidente da Comissão de Legalidade. Vereador, o senhor como presidente, o senhor colocou na pauta, falei, primeiro quem coloca na pauta não é o presidente da comissão, quem faz a pauta da sessão é o presidente da Câmara. Sim. E foi colocado 5 projetos de leis de nome de rua e 2 projetos de leis... mais relevantes, digamos assim. Para quem não entende, mais relevante. Daí eu falei, olha, você está equivocada, viu? Eu falei, você provavelmente, para dizer isso, você mora numa rua de nome próprio. Tem um nome a tua rua. Vai perguntar para quem mora na rua 2, do quarteirão Q, quando ele tem um problema familiar, quando ele tem um problema do pai, da mãe, do filho, precisando chamar SAMU. E hoje nós temos o Waze aí que vai a todo lugar. Não tinha antes, há 15 anos atrás não tínhamos. Daí ela, claro, ela engasgou um pouco, mas ela sentiu o golpe e viu que eu tinha um fundamento quando eu estava tentando cuidar. Não é de quem mora em bairros onde tem rua. Eu estava também me preocupando, que é minha função como vereador, cuidar de localidades onde não tinha nominação. Não tem identidade. Daí sabe o que eu fiz? Isso aí me despertou o interesse de fazer aqui na Câmara um debate, onde eu trouxe o coordenador do SAMU, onde eu trouxe o representante da Polícia Civil, Militar e Guarda Municipal. Eles, em comum, eles defenderam que estava correto o meu posicionamento diante do alto grau de dificuldade deles chegarem em determinadas localidades. Porque quando o telefone emergencial de uma corporação, de um SAMU, recebe a ligação,
a pessoa está num grau de desespero, Sim. presumimos nós, né? E ela tem poucas referências. Eu moro aqui no parque, na vila, não sei aonde, no Quarteirão 2, perto do armazém do Seu José, próximo da padaria. E de madrugada, à noite, a padaria está fechada, o bar do Seu José está fechado. A referência, o guia prático do motorista era através daquelas colocações de mapas, né, de Sim. lista telefônica. A partir daí a coisa avançou, nós temos o Waze, mas para você chegar no lugar correto, você tem que dar a informação correta para o Waze também. Senão os aplicativos você tem que dizer que é o nome da rua tal, no bairro tal. Então, exatamente. Então, quando eu passei por tudo isso, quando eu consegui, lá na Secretaria de Habitação, entregar essa escritura, essa aí foi a última escritura já com número individualizando cada lote, cada imóvel, né? Foi algo prazeroso, porque caminhou junto com tudo aquilo que eu pensava há 15, 18 anos atrás. Quando o senhor fala um pouco antes sobre trazer projetos, tanto do governo federal quanto do governo estadual, para a construção de novos empreendimentos para a cidade, a gente lembra que, inclusive, o senhor estava na Câmara quando nós tivemos a aprovação das leis das habitações, né, sociais. Como que o senhor analisa hoje, quando tem que se pensar enquanto gestor, esse crescimento da cidade nos 4, 5 cantos de Campinas? Inclusive, recentemente, a gente teve essa questão de Barão Geraldo também, que vai ter uma nova dinâmica lá, também no que diz respeito às questões residenciais. Como que é para o senhor isso hoje? Bom, é algo extremamente, que precisa de responsabilidade. Quando você implanta um novo bairro, novas moradias, então não é regularização. Você tem que preocupar-se com o entorno. Nós temos que ter escola próxima, nós temos que ter ponto de ônibus próximo, nós temos que ter um viário próximo para o escoamento das pessoas. Não é simplesmente implantar uma quantidade X de moradias sem nos preocuparmos com a estrutura que o bairro tem hoje e com o ingresso daquelas 300, 200 Sim. famílias, o impacto que aquilo vai dar. Então, quando você fala em habitação, Mirna, você tem que pensar num todo. Não é só a moradia. Num primeiro momento, o indivíduo tem o direito de ter um teto. Só que ele também tem filho, que tem o direito de ter uma escola, ele tem uma família, que tem o direito a ter direito à saúde, num centro de saúde. Então, o assunto é mais complexo do que se pensa. E aí que entra uma sinergia de algumas secretarias, saúde, habitação, infraestrutura, serviços públicos, para a gente começar a pensar a cidade como um todo. Senão fica uma colcha de retalhos, onde um bairro isolado, lá do outro lado, as pessoas, para ser atendidas no centro de saúde, elas têm que andar 5, 6, 7 quilômetros, que é um centro de saúde já existente, e muitas vezes já está sendo até muito utilizado. Ele está sendo muito povoado já. Sim. Então nós precisamos pensar realmente que cidade que nós queremos. Existem alguns programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, que é algo extremamente importante, e nós temos que incentivar. Mas nós temos que pensar a cidade, no primeiro momento, como um todo. A partir do momento que tem um interessado, analisar aquela localidade, ver se comporta realmente atender ou se vai ter que ser feito investimentos pelo município de Campinas. Agora, Cirilo, eu conversei, inclusive, aqui Na Casa do Povo mesmo, com alguns vereadores, quando a gente fala da requalificação do centro, que ainda há muito que se fazer, a gente conversa com quem mora no centro, sabe o que está passando, os comerciantes, muitas lojas fechadas. E uma coisa que até então foi unanimidade com quem a gente conversou é sobre voltar a ocupar o centro como moradia. Você que teve essa experiência lá na habitação, é viável isso para um município como Campinas? A gente tem várias construções aqui na cidade, inclusive algumas delas até meio abandonadas, digamos assim. É importante que a gente volte a povoar o centro de Campinas? Mirna, como você fez uma pergunta objetiva, eu vou responder rápido de forma objetiva. Sim, é importante. Mas nós temos que pensar de um outro ângulo
senão não vai dar certo. Tá. E qual é o ângulo que eu peço para nós refletirmos? Claro, mercê de crítica, de opinião contrária, mas as pessoas têm sinalizado na rua que eu estou me posicionando de forma correta. Eu frequentei o centro de Campinas, e muito, porque meu pai tinha um escritório na General Osório, esquina com o Dr. Quirino. Então lá eu cresci durante o horário comercial, morava em outra localidade, mas eu cresci acompanhando meu pai no escritório desde pequenininho. Sim. E não tinha shoppings. Tudo acontecia no centro de Campinas. A década de 80 permitiu, inovou para o Brasil a criação de shoppings. E veio o Shopping Iguatemi, se instalou lá. Mais seguro, estacionamento garantido, paga um valor, mas ele tem o seu carro de forma tranquila estacionado, lojas uma ao lado da outra, de muito fácil acesso. Então isso se tornou atrativo. O que nós tínhamos que pensar na cidade de Campinas é aquilo que o Dário está fazendo agora, e eu falei para o prefeito há 4 anos atrás. Falei, Dário, descentraliza a prefeitura, pega as secretarias e coloque em vários... Porque a prefeitura tem muitas propriedades no centro. Descentralize. Pega a Secretaria de Trabalho e Renda e coloque numa propriedade em alguma das ruas do centro. Por quê? Porque nós vamos atrair pessoas interessadas. As pessoas que iriam na Secretaria de Trabalho e Renda, lá na prefeitura, ela teria que ir nessa localidade. Sim. Começa a movimentar. E a pessoa indo lá, ela movimenta o comércio local. Ela para num bar para tomar um refrigerante, um suco, comer um pastel, enfim. E acaba sendo atrativo. Tem registros. O que eu falo em depoimento agora, eu consigo confirmar com provas documentais de gravação. Inclusive, você foi grande movimentador daquele movimento quando o Poupa Tempo saiu do centro. Quando saiu do centro. Mas eu ainda falava para o prefeito. Falei, prefeito, na gestão do Jonas Donizete, recapeou e fez todos os fios subterrâneos da Francisco Glicério. Na gestão do Jonas, ele fez o mesmo procedimento na Campos Sales. E eu falei na tribuna, sob o ponto de vista de embelezamento, ficou tudo bonito. Mas nós precisamos repovoar. Quando a gente fala de revitalizar, é revitalização humana, que é isso que a gente caminha com a sua pergunta. Como é que faz isso? Não tem uma varinha mágica, você dá uma balançadinha e tudo acontece. Tem que se pensar, eu acho que de forma muito positiva. Tem que pegar um quadrilátero da cidade, um tamanho que a Secretaria de Urbanismo, que as pessoas envolvidas ali, principalmente nas elaboração dos IPTUs, Secretaria de Finanças, nós temos que pegar essa expertise das secretarias e criar um quadrilátero. Nesse quadrilátero, fazer uma redução de imposto. Não tem como atrair pessoas. Então, hoje está se pagando um imposto absurdo na região central e não tem público. Quem que vai investir? Quem que vai alugar um terreno, um barracão, um salão no centro para montar uma loja? Não tem clientela, não tem público. A pessoa não aluga. E o proprietário, ele fica com o elefante branco lá. Sim. Então precisa ter incentivo. Essa alteração de imóveis comerciais para residenciais, nós temos demanda. Nós temos 15 mil pessoas precisando de casa. Sim. Agora, é só fazer a transferência, pegar SIC e RG das pessoas? Não é exatamente isso. Assim. Porque as pessoas também precisam irem para espaços onde tenha estrutura. Os restaurantes, padarias, nós temos que incentivar o comércio a voltar para o centro. Concomitantemente, juntamente a isso, tem que se criar. E não tem fórmula. Tem que pôr a mão na massa, fazer uma redução de IPTU, de imposto, de ISS, para quem for, inclusive, abrir sua empresa e for profissional liberal, para que ele possa ter interesse em voltar para o centro, para que a gente possa, de fato, revitalizar o centro de Campinas. O centro de Campinas, nós não estamos numa ilha, é só Campinas que está acontecendo? Não. Só que tem algumas cidades, como São Paulo, por exemplo, e nós fomos fazer uma visita lá, oficial. Eu fui representando a Câmara Municipal há 2 anos e meio atrás, junto com a secretária Baracá. Nós fomos ver o retrofit de São Paulo, que era um projeto, já estava deixando da fase embrionária para a fase prática. E a coisa começou a funcionar. Então precisa ter ação, mas é gestão.
Se o prefeito não tiver a gestão, o interesse em resolver, passa o governo, entra outro, e só que o próximo candidato a prefeito vai ter que assumir o compromisso de se debruçar em cima de uma solução para o centro de Campinas. Agora, a volta à Câmara Municipal. Como que estão as coisas por aqui? Voltou? Tranquilo? Muitos projetos aí polêmicos? Ou por enquanto está bem tranquilo para você? Como que está isso? Olha, eu levo de forma muito tranquila. Eu vivo o problema. Sim. Tem um problema instalado, não meu, mas da casa, de um projeto de lei para ser discutido. Eu não me curvo em tomar uma decisão, ou de um lado ou de outro, tem que se posicionar. E todas as posições que eu tomo são fundamentadas. Você veio depois me questionar por que você votou determinado projeto. Eu tenho obrigação de fundamentar para o cidadão qual o motivo que me levou a votar daquela maneira. Mas a Câmara é tranquila. O problema é que às vezes alguns aí trazem alguns problemas aí que não são nossos e ficam aqui na Câmara Municipal. Mas tirando casos pontuais de alguns, a Câmara é tranquila trabalhar e super prazeroso. Cirilo, difícil a gente não vai falar sobre campanha, até porque nem existe isso, mas esse ano é um ano eleitoral, nós estamos aí com uma política cada vez mais polarizada. Você acredita que esse clima, esse ambiente acaba respingando nas câmaras municipais e como? Sim, sim. Nós somos políticos, né? E aqui é a casa do povo. É aqui onde, se não nasce, passa essas discussões, né? Numa eleição presidencial, uma eleição para o governo do Estado, e as eleições para deputados estaduais e federais, sem, claro, desmerecer a eleição de senador. Mas passa por aqui, mas a gente tem que tratar o assunto com altivez. Eu acho que hoje no ano 2026 que nós estamos vivendo, e de uns 8 anos para cá, polarizou muito a discussão de direita e esquerda, né? Sim. Aquele lado é melhor que o outro lado é menos ruim que o outro, independente dos lados. Né? Eu acho que política não se resolve desse jeito. Eu acho que não é discutindo direita ou esquerda. Eu sou direita, então os nossos problemas estão resolvidos. Eu sou esquerda, então os problemas estão resolvidos. Nós temos que efetivamente votar em candidatos preparados. E eu acho que, de uma maneira geral, os candidatos vão se apresentar e, mais uma vez, de forma democrática, as pessoas vão ter a opção de escolher candidatos. Quando a gente fala em candidatos a deputados estaduais e federais, Campinas é um grande abrigo de votos. Nós temos mais de 800 mil eleitores. Sim. Qualquer candidato, lá até do canto do estado, ele quer ter voto na cidade. E é um direito, é legítimo, porque é eleição estadual. Então ele pode vir aqui ter voto. O grande X da questão, e as pessoas estão despertando no que eu vou falar, hein? Olha que interessante. As pessoas abriram os olhos. Na última eleição para deputado, muitas pessoas de fora da nossa cidade, fora da nossa região, quando a gente fala em região metropolitana, nós estamos falando de 3 milhões de pessoas. É um número expressivo. 3 milhões de pessoas que precisam de saúde pública, 3 milhões de pessoas que precisam de um viário digno, precisa de escola, se não para ele, para algum familiar. Nós estamos falando de uma população e 3 milhões de pessoas que pagam impostos e que moram num dos maiores centros do Brasil, que é a região metropolitana de Campinas. O que nós vimos na última eleição foram candidatos de outras regiões, de outras cidades, tendo expressivas votações aqui nos colégios eleitorais de Campinas. Verdade. O que não tem problema nenhum. É legítimo, não há crime nenhum. Daí, agora, passado 4 anos, é a grande pergunta. Eu votei no candidato ou na candidata X. Quanto de emenda parlamentar aquele candidato que eu votei, que é de outra localidade, trouxe para Campinas ou para a região? Ele olhou para a minha cidade, para minhas demandas? Região, e a maioria não trouxe nada. E volta aqui agora de novo, assumindo alguns compromissos que efetivamente, provavelmente não vão honrar. Então é esse despertar. Eu tenho conversado na rua com algumas pessoas, e as pessoas têm sinalizado o cuidado que elas terão em votar mais em candidatos regionalizados, não precisa ser de Campinas, pode ser da região, porque provavelmente esse candidato, se eleito, vai cuidar da nossa região. Vereador, nosso tempo acabou, seja bem-vindo novamente
e até uma próxima oportunidade. Mirna, eu que agradeço você, toda a sua equipe, todo o pessoal desse belo programa, e dizer a você o seguinte: sempre é um prazer bater um papo, ainda mais com você, que conduz de forma brilhante e facilita o nosso trabalho, né? Sempre à disposição. Olha, a gente fica por aqui com Na Casa do Povo, lembrando que toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, tem estreia no Spotify, no YouTube e às 9 da noite na tela da TV Câmara Campinas. Você também pode conferir todas as entrevistas do nosso podcast na playlist da TV Câmara Campinas no YouTube. Até um próximo Na Casa do Povo.